Eu quero um corte pra minha menina. Eu quero uma galinha preta pra minha menina. E ela tá me devendo. É sempre assim, sempre assim, sempre essa história. Bona, tava do lado, tinha uma cambona do lado. E eu olhei pra ela e fiz assim. E a cambona também fez assim pra mim. E aí a médium incorporada assim. Salve, pessoal. Então hoje vamos retomar, né, os estudos sobre as 7 artes liberais. Eu lembro certa vez que eu me consultei com um marinheiro, ou seja, um marinheiro que estava no corpo de uma mulher. Ou seja, a mulher, né, ela estava incorporando o marinheiro. Foi numa casa lá em Portugal ainda, com a minha mãe de santo, que ela era do Umbandomblé. Ela era de Candomblé, ela era de um Candomblé iniciada em Fá e tudo. Mas ela mesclava isso aí. E teve uma filha da casa que chegou e foi, né? Tava incorporada e eu encostei com ela, né? E ela falou de poça. Ela perguntou uma coisa assim, ó. O que você fez realmente depois de passar a poça? Depois de pular a poça? E eu fiquei pensando assim, poça? O que fazemos, tá? E eu fiquei, poça? Poça? E eu perguntei, aí a cambona, tinha uma cambona do lado. E eu olhei pra ela e fiz assim. E a cambona também fez assim pra mim. E aí a médium incorporada assim. O que você fez depois da poça? Depois de atravessar a poça? E aí eu fiquei assim, a cambona. Não, tento te perguntar. E aí o espírito lá, né? O marinheiro que tava nela, né? Era um espírito masculino que tava nela. Falou assim: a grande poça. Aí eu, grande poça. Grande poça, o que que é? É o mar. Aí eu vi, é o mar. Ou seja, ela perguntou o que que eu fiz depois de ter atravessado a grande poça, o grande mar. O que que eu fiz depois de ter cruzado o mar? Né? Marinheiro, poça, mar. Entenderam a questão? Então foi algo muito interessante. E é isso que a gente tratou no último vídeo, tá? Que foi uma introdução, parte um, né? Essa parte 2, tá? Onde a gente falou sobre gramática, lógica, retórica, aritmética, geometria, astronomia e música. E, e isso envolve a questão da gramática, né? Isso é pura gramática. Então, para você ser um bom médium, você tem não apenas entender a gramática, mas tem que entender as palavras em si. Isso faz parte da gramática, né? Então, se você é um bom médium, os teus Exus, as tuas pombogeiras, elas vão chegar, elas vão conseguir utilizar uma boa gramática, né? Essa médium aí, por exemplo, ela falou a poça primeiro, a poça. O que você fez depois de atravessar a poça? Aí quando ela falou a grande poça, deu um clique em mim, deu um clique. Grande poça. Porque eu conheço gíria de marinheiro, já conhecia antes já. Grande poça. Opa, é uma gíria deles, é uma gíria, gramática. Então, um bom médium, ele tem que conhecer a gramática, e a gramática é conhecer as palavras, os símbolos em si, né, a simbologia das palavras, e poder jogá-las, né, de certa forma, que terão uma lógica para desenvolver uma retórica. E aí, obviamente, aí o discurso, né, diante da entidade, ele vai se enrolando, né? Vai se desenrolando, aí eu vou falando, eu fiz isso, fiz aquilo e tudo. Ou seja, teve que ter um entendimento gramatical, para poder ter uma lógica. E a lógica une todos os pontos. Lógica. Olha só que bonito. A lógica. Temos uma lógica. Então nós unimos tudo. Posteriormente, nós vamos ter as questões que vão envolver justamente a retórica. Uma entidade, ela pode chegar e falar isso, falar aquilo outro, mas você deve entender o que realmente ela está falando, né? Pode ser isso, aquilo outro, mas ela está dizendo:
filho, você pertence a essa casa, você tem que ficar aqui, você tem que tomar um banho de descarrego, você tem que vir todos os dias aqui, toda gira aqui. Ou a entidade está te falando, filho, negócio, teu caminho é tal lugar, teu caminho não é aqui, teu caminho é outro. Tá? Ou seja, o que eu quero dizer? Eu quero dizer assim, ó, a entidade, ela não precisa necessariamente dizer que o lugar dela é aonde ela está se consultando, e muito menos a entidade ela tem que dizer para onde você tem que ir. Mas as entidades, elas normalmente, quando as boas entidades, com um bom médium, obviamente um bom médium, bem preparado, elas vão dizer assim, ó, você tem tantos Exus de Quimbanda. Aí você vai perguntar, tantos Exus de Quimbanda, legal. Então meu caminho é na Quimbanda? E aí a entidade vai dizer, eu não sei. E aí você perguntar, mas como assim? Mas você acha que eu tenho que seguir a Kimbanda? A Kimbanda é melhor? A entidade vai dizer, melhor para quem? Para você ou para as entidades? Entende? Isso é retórica, a retórica. A entidade ela nunca vai entregar alguma coisa, ou seja, a entidade nunca vai entregar uma corda para você se enforcar. Nunca, nunca. A boa entidade nunca fez isso aí. E, consequentemente, o bom médium preparado nunca vai fazer isso aí. Por isso que o trivial, né, que muitos médios não aproveitam, não praticam, né, eles simplesmente falam assim, eu quero um corte para minha menina. Eu quero uma galinha preta para minha menina. E ela tá me devendo. É sempre assim, sempre assim, sempre essa história. Tem que ter um corte para minha menina. Pessoal, isso aí não é entidade incorporada. Entidade não vem para pedir corte. Entidade não vem pedir corte. Tá? Quem vai dizer que vai ter corte ou não vai ter corte é o Pai de Santo, é o instrutor ali, é o Pai de Santo, é o mestre, é o sacerdote, é aquele que está jogando os búzios ali. Não tem, entidade não pede corte. Entidade que pede corte é entidade vampírica, né? Entidade vampírica está pedindo ali, ou o médium que está incorporado ele está se passando. Então, tomem cuidado com a retórica, pessoal. Retórica das entidades. Não é assim que funciona. Não é tudo resolvido no corte, né? Tem muito. A maioria dos médiums, eles têm uma tendência a. Não, eu quero um corte, eu quero um abate. Tudo é abate. Tudo é abate para eles. Tudo é abate, é assim, abate, eu resolvo todos os caminhos. Só que nada se resolve com abate. Não é assim que funciona. Abate resolve quando bem cortado, tá? Um bom mão de faca ali resolve a coisa, mas tem que ser o mão de faca resolvendo. Não é uma coisa do tipo, a entidade pediu um corte ali, um corte foi feito e agora a coisa se resolveu. Não é a partir do corte que a coisa se resolve, mas sim a partir do corte, a menga, né, caindo ali, ou seja, se coagulando diante dos trabalhos ali, que aí você vai ter matéria-prima para poder seguir em frente. Isso aqui só foi o trivial. Tome cuidado então, pessoal, com entidades que vão falar tal coisa, prometer tal coisa. Cuidado com tratos com entidade. Não apertem mão de entidade. Não apertem mão de entidade. Não apertem. Tá? Isso vocês vão ver depois. Só me agradecer. Se vocês não apertarem, vocês vão me agradecer depois. E tomem cuidado com a retórica que as entidades trabalham. Porque às vezes se mistura o médium em si incorporado junto com a entidade e rola uma mescla ali. Então, não confiem tanto. Saboreando a lira.